Momento do Discipulado. Eu quero falar sobre alguns princípios importantes que temos que ensinar ao novo cristão logo no início da sua caminhada. Isso faz parte do discipulado, ensinando a pessoa o que Deus espera de nós, o que Ele estabeleceu na lei, que é um padrão, como princípios para nós seguirmos, e isso tem que balizar a nossa vida toda. A gente não pode ser cristão do jeito que a gente quer, do jeito que outros cristãos são, ou simplesmente de acordo com o que a igreja exige. Nós temos um padrão na Bíblia e Deus se revela tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento como um Deus soberano, um Deus todo-poderoso que, no entanto, respeita a nossa individualidade, o nosso livre-arbítrio e quer a nossa participação espontânea, embora Ele estabeleça aquilo que é necessário. A lei é um padrão. Eu quero falar de alguns princípios. O socorro aos irmãos, isso é uma ordem de Deus, do amor dos cristãos uns para com os outros. A questão da justiça, pesos justos, nós temos que ter critérios justos para nortear as nossas decisões. Nós temos que ser radicais quanto ao pecado e contra Satanás e os erros. E nós temos que também aprender a dar para Deus, dar das primícias daquilo que Deus nos dá. São várias coisas que precisamos praticar e ensinar aos novos. O problema é que os mais velhos relaxam na prática disso, achando que Deus quebra o galho. É muito comum um crente velho abusar da graça. Ele diz, não tem problema não, todo mundo faz e depois é só pedir perdão a Deus. Isso é um raciocínio diabólico. Deus não tem dois pesos e duas medidas. Ele estabeleceu uma lei, são princípios fundamentais. A gente deve entender a lei não na letra da lei, mas no espírito da lei. São princípios que Deus estabeleceu que têm que ser observados. E então eu quero começar com o amor deve reger toda a nossa vida. O Senhor diz que devemos dar a vida pelos irmãos. Isso tem que ser ensinado. Um irmão necessitado ao seu lado é uma ordem de Deus para você atender. Um irmão precisando de ajuda, isso é uma ordem de Deus para você ajudar. Um irmão passando necessidade, precisando de um socorro, você larga outras coisas para socorrer aquele irmão. Isso faz parte do que Deus estabelece para nós. Ele quer que sejamos assim. E Ele manda que atendamos os irmãos, até em necessidades grandes. O Antigo Testamento traz uma necessidade interessante. Uma mulher se casou com seu irmão, o irmão morreu, e era obrigação do irmão vivo socorrer aquela família e gerar filhos daquela mulher, pelo menos um filho, para que o nome do seu irmão não desaparecesse. Até o irmão morto tinha que ser socorrido e gerar filho que levaria o nome daquele irmão. Isso era uma obrigação chamada o levirato. Outras obrigações eram fundamentais. O peso e a medida, os pesos e as medidas tinham que ser justos. A pessoa não mudar a sua palavra. É sim, o não é não. E também, se você estabeleceu isto, o quilo é de 1 quilo
não tem que roubar e não tem que puxar a brasa para sua sardinha. Os limites do terreno são aqui, a gente obedece e assim por diante. O cristão deve ser um exemplo de justiça. Mas alguém vai dizer, mas olha aqui, isso aqui não é de ninguém, pega aquilo ali, aquilo não é de ninguém, pode pegar. Eu não vou pegar porque não é meu, eu quero dar testemunho do Senhor, de justiça, e estarei aqui fazendo isto. Assim Deus quer para nós e temos que ensinar para os novos. Pode ninguém estar olhando, mas Deus está vendo, e você vai fazer isso por causa do Senhor. Quanto aos inimigos, aquilo que não é de Deus, o pecado, tudo aquilo que afasta a gente de Deus, declare guerra àquilo. Diga não ao pecado, não às tentações e a todas as insinuações do inimigo. Diga não. Siga o que Jesus fez, ele foi firme quanto às tentações de Satanás. E o exemplo que nós temos dele na Bíblia, o apóstolo Paulo, os outros apóstolos que foram fiéis e nos deixaram o exemplo, sejamos assim também, radicais quanto ao pecado, e ensinemos isso aos novos, que eles aprendam que não tem jeitinho, no caminho de Deus não tem quebra-galho, jeitinho e relativismo, não. É radicalismo mesmo, o pecado é pecado e abomine o pecado, se afaste do pecado. E o outro princípio é dar para Deus as primícias do nosso trabalho, do nosso ganho, daquilo que recebemos, dar para Deus. O dízimo deve ser tirado do início, o melhor quando a gente recebe. Separe aquilo que é de Deus, faça Deus importante no seu coração. Se você começar a gastar o dinheiro e na sobra você vai dar para Deus, normalmente não vai ser fiel, não vai dar o que deve dar e o dinheiro nunca vai dar para tudo. Mas se você der para Deus primeiro, o restante será multiplicado, abençoado e não vai faltar. Deus quer que você seja fiel nisto. Ensine aos novos a alegria em dar para Deus. A nossa experiência nos ensina que os novos aprendem com facilidade. Eles aprendem e praticam com alegria essas coisas. O crente velho é que remancheia, ele é tardo em obedecer, ele sempre acha que Deus vai quebrar o galho. Eu não vou dar o dízimo esse mês, porque no mês que vem eu tiro, e assim por diante. Eu não vou assim ser radical quanto ao pecado, porque eu vou arranjar problema com os parentes, então eu vou tolerar. Isso é coisa que não é admitida por Deus. Esses jeitinhos de crentes velhos nós temos que abominar, ensinar para os novos que a gente tem que ser totalmente do Senhor. Jesus é Senhor e não tem negociação com ele. Não, Senhor, eu vou obedecer mais uma parte, aquela outra parte o Senhor me quebra o galho. Não tem isso com Deus. Deus é radical, tem que obedecer Jesus como Senhor. Então esses princípios são fundamentais, inegociáveis. Tem que amar o seu irmão, estar disposto a fazer sacrifício por ele. Correto nos seus princípios e radical quanto ao pecado, e o coração aberto e liberal no dar ao Senhor e logo das primícias, não esperar o final para dar para Deus, não, a sobra, dar das primícias. São princípios importantíssimos para serem ensinados aos novos que vão aprender. Eles estão querendo o Senhor, isso para eles vai ser praticado desde o início e depois eles não se afastarão desse caminho, mas se isso não for ensinado aos novos, depois eles nunca mais vão aprender, vão sempre relativizar as ordens de Deus e aí é condenação na certa.